para que eu possa me manifestar. Com a palavra, o nosso presidente em exercício, agora com a fala da tribuna, vereador João Messa. Obrigado, presidente Lucas, que preside a sessão nesse momento. Dizer que o assunto que me traz a tribuna hoje é uma modificação que nós vamos propor, vereador Fantinel, no Código de Edificações do município de Caxias do Sul, no que diz respeito aos tanques de detenção de águas da chuva, para aquelas construções novas e as reformas que são propostas ao Poder Executivo de reformas nas edificações. Por quê? Hoje a legislação ela é de 2024 e ela exige que todas as construções com mais de 500 metros quadrados que forem feitas novas, aprovadas, ou aquelas de reforma, elas têm que obrigatoriamente fazer um tanque de detenção de águas das chuvas. Porém, entretanto, essa exigência, vereador Fantinel, é tanto para a área urbana, tanto para a área rural. Então, imagina, vereador Fantinel, o senhor que é do interior, e o vereador Adonei acabou de falar também do interior, aquele agricultor que tem 10 hectares de terra lá em Fazenda Souza, e ele vai construir um pavilhão de 1.000 metros quadrados. Ele tem que fazer um tanque de detenção de água das chuvas para aquele pavilhão. Isso é um absurdo. Por quê? Tu tem 10 hectares, tu tem 100.000 metros quadrados, você vai construir em 1.000 metros quadrados e você tem que fazer um tanque de detenção de água das chuvas. No interior, a exigência ela tem que ser totalmente diferente. E também na área urbana. Por quê? Porque você pega uma propriedade, uma área, um lote na área urbana de meio hectare, 500 metros quadrados, de 5.000 metros quadrados. A pessoa vai construir a sua residência, junto com a sua residência, um salão de festas de 600 metros quadrados. Mas fica ainda em torno de 4.000 metros quadrados de área impermeável. Mesmo assim, ela tem que aprovar. E ela não é só aprovar, ela tem que executar um tanque de detenção. Mas o grande problema é também as questões das reformas. Você tem uma casa construída da década de 70, da década de 80, que você ocupou quase todo o seu terreno, de 360 metros quadrados, mas você tem uma construção de mais de 500 metros quadrados, para você regularizar ela, para você reformá-la, com autorização no poder público, você tem que fazer um tanque de detenção. Tem gente que está desmanchando parte da casa para conseguir colocar o tanque de detenção. Recentemente, quando a gente estava à frente da Secretaria do Urbanismo, com a construção com o Sinduscom e com a SEAC, a gente deixou de exigir a questão da fossa e do filtro, para aquelas regularizações através do programa Caxias Legal. Porque tinha gente que nos acompanha pela TV Câmara ou pelas redes sociais que tinha que desmanchar parte das suas residências, detonar basalto, que a cidade é você escavar 2 conchadas com a retroescavadeira, você acha pedra, para conseguir regularizar. O poder público, ao contrário, tem que dar mecanismos e condições para as pessoas que estão na irregularidade, que queiram se regularizar com as suas edificações. Por isso que a gente criou o Caxias Legal, à época, na Secretaria do Urbanismo, com apoio fundamental à época do Procurador-Geral do município, Dr. Sérgio Agostinho, né? Que na época teve coragem, bancou a lei através da Procuradoria Municipal do município e nos deu essa condição. Recentemente, na lei das águas, também a gente avançou, mas nesse momento nós temos que avançar para aquelas construções que estão em fase de reforma ou construções novas. Não podemos mais admitir que o agricultor que queira construir um galpão ou queira construir uma casa numa área de 10.000 metros quadrados e 5 hectares, de 50 hectares e 100 hectares, ele tenha que fazer um tanque de detenção de água das chuvas. E também, evidentemente, que na área urbana dos distritos tem que ter um regramento, mas no interior nós não podemos mais exigir. Tem pessoas que estão deixando de construir construções do interior justamente para não ter que fazer o tanque de detenção, que é um valor enorme. É mais um setor da prefeitura que tem que passar, tem que ir para a Secretaria de Obras, os engenheiros de lá são altamente qualificados, mas tem diversas demandas no momento que
que eles estão olhando esse tipo de aprovação, muitas vezes eles não conseguem dar seguimento a projetos macros de infraestrutura da cidade. Então é uma proposta que a gente vai encaminhar de mudança do Código de Edificações por solicitação de diversos engenheiros e arquitetos da nossa cidade, e já conversamos com o vereador secretário Bressan, que também é favorável à alteração, uma vez que nós temos que desburocratizar e facilitar que as pessoas empreendam na nossa cidade. Eu não sei se a primeira parte foi do vereador Libardi ou do Fantinel. Vereador Fantinel, tem a sua parte. Vereador colega João Wes, obrigado pela parte. Eu queria dizer para o senhor que na primeira grande enchente, eu, inclusive está no registro dos anais, né, tive nessa tribuna justamente fazendo um comentário sobre isso. Por que houve as inundações em uma velocidade tão rápida? Porque a água não tinha, vamos colocar uma analogia aqui, uma espécie de freio, né? Ou seja, todos os telhados da cidade largando a água no asfalto e o asfalto direcionando para os córregos. Os córregos não tinham condições de absorver toda aquela água e aconteceu o que aconteceu, né? E eu disse, se todas as áreas que não têm área permeável na cidade, que principalmente a área central, as áreas mais calçadas da nossa cidade, deveriam ser obrigatórias ter um tanque de captação da água da chuva. Porque enquanto esse tanque está recebendo a água, ela não está indo para o bueiro, ela não está indo para a calçada, ela não está indo para o córrego. Isso diminuía a velocidade e causava menos danos lá na frente. Mas o interior, como o senhor mesmo acabou de falar, o interior não tem esse problema. Porque o interior tem área de sobra permeável. Não tem o porquê. E aí, por exemplo, hoje, para usar a água de um córrego, para usar a água de uma fonte, para usar a água, é cheio de problemas com a questão do meio ambiente. Aí agora querem fazer o tanque, depois vão proibir o cara de usar a água do tanque. Estamos no fim da picada mesmo. Obrigado, vereador João Wes. Obrigado, vereador Fantinel. O vereador Libardi tem a sua parte. Muito obrigado. Eu acho que em diversas oportunidades a gente acaba se preocupando com o micro, né, vereador Santo Fantinel, e não se preocupa com o macro. Esse é o problema da legislação ambiental quando ela é editada, né? Eu sou um ferrenho defensor de uma legislação que seja muito rígida, o senhor sabe disso, mas na oportunidade que tive de conversar com o senhor, em especial sobre a necessidade da instalação de fossa séptica e sumidouro, nós precisamos tratar da realidade do povo e não da minha vontade exclusiva, porque a gente exigia nas áreas que se encontravam em zonas de água a instalação de fossa séptica e sumidouro para a ligação de água do Samai, vereadora Daeli. Daí pensa bem a senhora, a pessoa não tem condição econômica de nada. Daí, para ligar a água, nós exigíamos fossa séptica e sumidouro. O que a pessoa fazia? Furava um poço artesiano e daí sim causava um prejuízo ambiental danado. Então, eu tenho muito respeito pelos técnicos. Agora, para fazer lei, tem que ser alguém que conheça a realidade do povo. Porque se fosse exclusivamente pela técnica, nós tínhamos deixado o povo morrer de fome em diversas oportunidades, nós não teríamos dado acesso à água do povo, nós não teríamos feito, vereador João Wes, como o senhor fez, extensões de águas que vão ser demoradas 20, 30 anos para ser pagas, porque as prioridades do governo devem ser necessariamente relacionadas à dignidade da pessoa humana. Eu, quando procurei o senhor, me elegi vereador e descobri que era impossível ligar água, por exemplo, em Fazenda Souza, sem fossa séptica e sumidouro, eu quase passei mal. E era uma regra interna, vereador Santo Fantinel. Daí tu chegava lá, cara, 30 metros tinha um poço artesiano. Será que a pessoa pensou que os outros que moram lá iam viver sem água? Ou será que ninguém pensa que a pessoa vai furar um poço artesiano? Então que a gente faça a lei em acordo com a nossa realidade e não em acordo com a nossa vontade. Porque se a gente ficar fazendo lei em acordo com a nossa vontade, nós vamos ficar criando passivo econômico, passivo ambiental, e infelizmente não é nosso objetivo. Então, eu não me elegi para fazer o fácil, tenho certeza que o senhor não se elegeu para fazer o fácil, e a legislação muitas vezes é difícil. Eu, quando votei a favor da lei das águas, ouvi bastante divergência, vereador Cristiano Becker. Colega. Mas se precisar, eu voto novamente as alterações, porque a prioridade é o meio ambiente e a dignidade das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Libardi. Vereador Aronei, uns 30 segundos que depois eu consigo finalizar. Vai ser rapidinho. É uma coisa que eu estou acompanhando há 3 anos atrás, lá no interior, lá em Quiriúva, na Mulada. A minha prima, colega Daiane do Espaço, ela está fazendo um empreendimento lá, é uma industrial, uma venda, uma agropecuária, e ela fez um projeto e tal, infelizmente exigiram dela uma fossa, um sistema gigantesco. E o senhor era o presidente do SAMAI na época, nós até falamos sobre isso. Uma fossa gigantesca, que lá vai ter 2 a 3 pessoas por dia que vão usar aquele banheiro.
mas é uma fossa, ela fez uma fossinha, fez todo um tratamento e agora vai ter que arrancar tudo aquilo e botar uma fossa gigante. Ela vai gastar mais de 10 mil reais. E ela, toda vez que ela vai fazer, mas ela precisa agora que a gente faça a prorrogação do alvará dela 1, 2, 3 vezes, porque ela não está, né? Então, são coisas que o poder público cria que acaba penalizando quem quer investir, quem quer fazer, construir, ficar no campo. Obrigado. Obrigado aos apartes e dizer que nós temos que usar o nosso espaço aqui, principalmente as nossas atribuições de legislar, para facilitar a vida do povo, escutar o povo nas suas principais demandas e modificar legislações a fim de dar amparo para essas pessoas que queiram se regularizar, sair da informalidade e que construam de forma legal, acompanhados de um engenheiro, de um arquiteto com projeto aprovado. Se a gente dificulta a vida de quem quer construir, de quem quer empreender na cidade, evidentemente que eles vão fazer de forma irregular e que muitas vezes clandestina. Isso prejudica o andamento da cidade, mas acima de tudo, dando condições e dando oportunidades com legislações modernas que não travem a vida do caxiense, certamente a cidade, ao longo dos próximos anos, sairá da irregularidade. Muito obrigado, presidente Lucas. Obrigado, vereador João Eis. Momento em que devolvo a palavra ao senhor.